A COP26 chega ao fim e para fazer um balanço sobre a participação do Brasil, a gente conversa agora aqui na programação da Jovem Pan com o diretor executivo da Rede Brasil, do Pacto Global da ONU, Carlo Pereira. Conversa, senhor, muito obrigado por estar aqui conosco na Jovem Pan mais uma vez. Como vai? Bom dia, Tiago, Calheiro, uma satisfação estar aqui com vocês. Bom, o senhor acha que a participação do Brasil foi positiva? As metas apresentadas são factíveis ou não? E há muita crítica em relação ao Brasil e algumas entidades internacionais falando que existem dois Brasis. O Brasil que é a favor de conter as emissões de gases, de efeito estufa, a questão do carbono, e um outro Brasil que não está muito empenhado em amenizar esses números. Qual o balanço que é possível fazer dessa participação brasileira? Claro, Thiago, olha só, eu entendo como tendo sido muito positiva, né? O Brasil ele chegou sem crédito nenhum, isso a gente tem que dizer, mas o governo mostrou outras metas com relação ao desmatamento, por exemplo, antecipou para 2028, com relação à ambição para redução de emissão de gás de efeito estufa, aumentou a ambição para 50% até 2030 e neutralizar até 2050, que é o que os países desenvolvidos, como os Estados Unidos, por exemplo, estão fazendo, ou a União Europeia. Então, o Brasil levou uma série de iniciativas, metas e planos mostrando que mudou o seu conceito com relação ao tema. Isso é muito importante. Foi muito elogiado pelo presidente da COP, Alok Sharma, foi muito elogiado pelo secretário especial dos Estados Unidos para clima, o John Kerry, e por outras lideranças globais. O que sim fica como ponto de interrogação é se o Brasil vai de fato cumprir o cumprimento das metas, né? E aqui eu não estou falando com relação a cumprir, a atingir as metas, né? E aqui eu não estou falando só governo, tá? Eu estou falando também do setor privado. O setor privado também trouxe uma série de metas, uma série de compromissos. Então, empresas estabelecendo compromissos de neutralidade climática para 2030, para 2040, para 2050. Agora, a grande pergunta que fica com relação à sociedade civil, com relação também a outros países, governos e sociedade de outros países também, é com relação ao atingimento desses compromissos e metas estabelecidos. Oi, Carlo, bom dia. E qual é o principal desafio do Brasil para conseguir atingir essas metas que foram estipuladas? Inclusive, como que grandes potências podem ajudar o país com financiamento? Qual tipo de financiamento? Claro, Kalina, bom dia, obrigado pela pergunta. Olha só, os países desenvolvidos, eles se comprometeram desde a COP15 em 2009, em Copenhague, a ajudar financeiramente os países em desenvolvimento, tá? 100 bilhões por ano a partir de 2020. Não cumpriram isso e tem que cumprir. A gente tem que contar com esse dinheiro também, mas claro, temos muito a fazer dentro de casa. Por exemplo, o principal desafio e o que o mundo está mais de olho, sem dúvida nenhuma, com relação ao Brasil, é o desmatamento. O desmatamento conta com mais de 45% das nossas emissões, né? Então, o Brasil ele tem um perfil de emissões muito diferente dos outros países, que geralmente tem 60%, 80% das emissões com relação à produção de energia, contando combustíveis de transporte também. E o Brasil não, o Brasil é diferente, mais de 40 e tantos % relacionado, então, a desmatamento. Desmatamento esse, em sua grande, imensa maioria, ilegal, que não traz nada de bom para o Brasil. O senhor fala sobre desmatamento, inclusive ontem o INPE divulgou informações, os alertas sobre desmatamento na Amazônia bateram um recorde no mês de outubro. O senhor acha que conter esse tipo de ação, o senhor fala muito da ação irregular, mas o senhor acha que o governo está empenhado para conseguir amenizar isso? Mas claro que é um pacto não só do governo federal, mas também dos governos dos estados, né? Sem dúvida nenhuma. Isso é muito importante a gente lembrar, né? Uma participação massiva de governos subnacionais, estados e municípios. 20 governadores estiveram na COP, tá? E todo mundo trazendo compromissos, todo mundo trazendo planos, assim como o governo federal, né?
O governo federal, ele, desde, na verdade, a Assembleia das Nações Unidas, então, o presidente Bolsonaro mostrou um plano para combater desmatamento, investimento para combater desmatamento, mas a gente sabe que esse investimento ainda não foi desembolsado como deveria. E a gente viu, com esses dados do INPE, que os resultados ainda não chegaram. Não é simples, né? Espero eu que tenha havido uma mudança, sem dúvida, de comportamento, no sentido de que realmente haverá esse investimento para a gente conter o desmatamento. E falo isso por uma simples razão, porque nesse mundo de uma economia de baixo carbono, o Brasil tem muito a ganhar. Ele tem uma vantagem comparativa por vocação natural. Então, nós temos matriz energética, matriz elétrica das mais limpas, se não a mais limpa entre os países, os grandes países. Então, isso faz com que nossos produtos, eles naturalmente carreguem uma emissão de carbono baixa. Então, isso faz muito bem para o Brasil. Por exemplo, só para finalizar, Estados Unidos e China, ainda durante o G20, Estados Unidos e União Europeia, estabeleceram o plano, então, de baixo carbono para aço e alumínio. Aço e alumínio brasileiros são os que têm a menor emissão de gases de efeito estufa do mundo. Então, é para esse mundo que a gente vai, para esse tipo de comércio internacional que a gente está indo. Então, o Brasil tem tudo a ganhar. Carlos, e hoje ainda tem programação, né, na COP26. Você sabe nos dizer qual é? Sim, a negociação ainda não terminou. Deveria ter terminado na sexta, mas vai avançar sábado, talvez avance domingo também. Isso é meio normal. E a gente teve, por exemplo, Paris também foi até o final de semana, várias COPs acabam avançando ao longo do final de semana. Por quê? Porque, claro, existem muitos interesses conflitantes, então os países formam blocos e começam a discutir. O Brasil, que foi tido como vilão na COP anterior, no sentido de impedir a negociação, e não concordo 100% com isso, mas, de qualquer maneira, o Brasil, dessa vez, ele está, sim, flexibilizando algumas questões para que esse acordo seja, então, finalizado, principalmente relacionado ao mercado de carbono. Sim. Carlos, para a gente fechar a nossa conversa, há uma discussão muito grande, a gente vê o preço do combustível disparando aqui no Brasil e em outras partes do planeta, há uma discussão, inclusive que foi feita na COP, sobre a possibilidade de se acabar com os combustíveis fósseis. Será que isso é algo real? Isso é algo que haverá, obviamente, muitas resistências por causa de pressões de empresas, enfim. Mas a senhora acha que em algum momento os países vão ter que discutir esse assunto? Sem dúvida nenhuma, né? A gente precisa fazer a transição energética, tá? 80% das emissões globais, ela vem da queima de combustíveis fósseis, né? Então, a gente precisa fazer essa transição. Agora, honestamente, tecnicamente, de um dia para o outro virar para 100% renováveis, não é possível, não é possível. A gente tem alguns combustíveis de transição, como, por exemplo, o gás natural, para sair de coisas mais poluentes, como carvão, como óleo pesado, e então para o gás natural, para a posteriori, então, a gente conseguir ficar 100% com renováveis. Esse mundo de 100% renováveis, ele é possível, né? Ele está ali na frente, mas a gente precisa, sem dúvida nenhuma, de uma transição. O próprio Brasil, a gente viu que, por não termos energia renovável na base, a gente está passando por uma crise energética bastante importante. Não estou dizendo aqui que essa crise energética se deve por conta da gente ter feito uma transição para renováveis, né? Pelo contrário, talvez se a gente tivesse sido até mais agressivo nisso, a gente poderia estar melhor nesse sentido, uma vez que a gente tivesse também energia renovável na base, claro. Carlos Pereira, diretor executivo da Rede Brasil, do Pacto Global da ONU. Mais uma vez, muito obrigado pela entrevista à Jovem Pan e bom fim de semana e feriado. Até a próxima. Obrigado.